Graças a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, vamos lá. Eu quero falar com vocês sobre unidos no mesmo propósito. Unidos no mesmo propósito. Repita comigo, unidos no mesmo propósito. Mais uma vez, um pouco mais forte, diga unidos no mesmo propósito. Amém? Graças a Deus. Nós estamos, como igreja, semana passada, irmãos, domingo passado, foi um tempo tão poderoso, quando 67 irmãos vieram à frente, no apelo do culto, dizendo sim para esse desafio que nós estamos, não vou chamar de desafio, mas essa visão que nós queremos que seja a vida da igreja, no que diz respeito a uma vida de oração e jejum. Então 67 irmãos vieram à frente, domingo passado, dizendo que durante essa semana que passou, eles estariam jejuando pelo menos uma refeição. E nós colocamos que o propósito desse jejum era o culto, né, de hoje, agora, esse culto aqui, e o culto logo mais à noite de Santa Ceia. E projeta para mim, Almi, aquela arte com esses três. Então, são os desafios das três práticas espirituais. Eu quero que cada membro desta igreja, é um desafio pessoal, individual, para você, como membro desta igreja. Eu quero que cada uma das pessoas, cada uma das ovelhas que Deus tem me dado, para pastorear, para cuidar, que você se envolva com essas três práticas. A prática número 1, lê a Bíblia diariamente. Você pode dizer amém bem forte, gente? Eu quero que todos vocês estejam comprometidos com esta visão, de todos os dias estarem lendo a Bíblia. Por isso que nós estamos criando meios para ajudar, facilitar você. Então você pode, a partir dessa semana, entrar no Instagram da igreja, tem lá. E quem seguir, como eu disse, eu repito, quem seguir aquela sequência de leitura, em 90 dias vai ler o Novo Testamento inteiro. 90 dias você vai estar lendo o Novo Testamento inteiro. Então, esse é o primeiro. Segunda prática espiritual que precisa ser diária na sua vida. Todo dia. Orar diariamente, no mínimo 20 minutos por dia. Eu quero que cada um de vocês estejam envolvidos nesta prática de oração. Amém ou não amém, meu povo? 20 minutos, no mínimo. Aqueles que já oram mais, continuem orando mais. Não para não diminui não. Mas quem está começando, eu estabeleço para você um alvo, uma meta, para você chegar nessa meta de todos os dias você orar pelo menos 20 minutos. Você pode dizer amém bem forte? Amém. Essas duas práticas, elas precisam ser diárias. Pode ser de vez em quando. E uma prática semanal. Qual que é a prática semanal? O jejum. Então, eu estou desafiando a igreja, cada um de vocês, a jejuar uma refeição por semana. Uma refeição. Isso aqui não é difícil. Não é. Você talvez ainda não tenha um hábito. Você começa assim, alguns eu sei que já têm um hábito, podem ir além de uma refeição, então você que pode ir, vá além. Mas eu quero que todos nós estejamos unidos nesse propósito. Olha aí para umas 3 pessoas e fala, vamos estar unidos nesse propósito. Agora eu quero ouvir um amém empolgado aqui de vocês. Então, 1 Coríntios, pode deixar projetado isso daqui, não precisa colocar o versículo não, deixa projetado aí por favor. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 diz assim, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que falam,
e não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Ou seja, ser unidos no mesmo propósito. Fala assim, união. No mesmo propósito. Um pouco mais forte, um pouco mais empolgado, um pouco mais aleluiado, um pouco mais avivado, um pouco mais pentecostal esse negócio aqui. Diga assim, união. No mesmo propósito. Irmãos, existe um poder na unidade. Existe algo sobrenatural quando um grupo, eu vou dizer assim, quando uma igreja está unida no mesmo propósito. Nós estamos debaixo de uma direção de Deus, de uma instrução que Deus me deu, de trazer e unir a igreja dentro desse propósito aqui. Talvez você se pergunte, pastor, esse propósito é para quanto tempo? Meu irmão, esse propósito é até Jesus voltar. Até Jesus voltar, eu e você, nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Até Jesus voltar, nós temos que orar todos os dias. E até Jesus voltar, a gente tem que jejuar. Então nós precisamos nos posicionar nesse propósito. Nada, ouça isso, nada pode parar uma igreja que está unida no mesmo propósito. Nada pode parar, não tem demônio, não tem situação, não tem oposição, nada pode parar uma igreja que está unida no mesmo propósito. Nada pode. Olha, deixa eu mostrar para você, pode projetar agora, Almir, Atos capítulo 1, versículo 14. Atos capítulo 1, olha que coisa poderosa, aquela igreja, na verdade ainda não era nem a igreja, mas era o grupo de irmãos, que após a ressurreição de Jesus, ouvirem a instrução de Jesus, eles se unem naquele propósito, e a Bíblia diz assim, todos estes perseveravam unânime, ou seja, unidos em oração. Eles estavam unidos num propósito. Nós estamos unidos num propósito neste lugar. Agora veja que isso requer de mim e de você perseverança. Nós temos que perseverar. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Construir uma vida na palavra, na oração e no jejum requer perseverança, requer disciplina. Você tem que ter horários disciplinados de leitura da palavra. Você tem que ter horários disciplinados de oração. Você tem que começar a construir. Não acontece por acaso. Você tem que construir isso. E leva um tempo para a gente construir isso, porque nós não estamos muito acostumados com disciplina. Talvez alguns de vocês vão ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde. Talvez alguns de nós vamos ter que abrir mão de coisas legítimas que não são pecado, para poder ter esse extra com Deus. Requer perseverança, esforço. E eles perseveravam, não é um ou outro fazendo, não é um departamento fazendo, não são algumas poucas pessoas fazendo, é um grupo unido no mesmo propósito. Diga amém, bem forte para isso. Então eles eram unânimes, unidos. Tinha um propósito. Deus falou para eles, Jesus falou para eles, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles se unem naquele propósito, eles começam a orar, eles começam a gerar aquele derramamento em oração, em jejum, em busca. É isso que Deus quer de nós. Deus tem uma obra poderosa para a Igreja Batista Ebenezer, mas isso tem que ser gerado em oração, em jejum, em busca. Irmãos, eu não consigo crer que Deus pagou essa propriedade.
Eu não consigo crer que Deus nos trouxe para este lugar para a gente ser uma igreja pequena. Eu não consigo. Eu acredito que esta igreja, ela ainda não provou do seu romper. Sabe por quê, amado? Porque eu tenho que romper, você tem que romper. Rompimento começa com rompimento individual. Quando eu rompo individualmente, então eu posso romper no coletivo. Então, eles estavam ali, todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, com a mãe de Jesus e com os irmãos dele. Então, a unidade, ouça isso, a unidade tem o poder de liberar o sobrenatural. Eu vou dizer isso de novo, repita comigo, aliás, diga assim, a unidade tem o poder de liberar o sobrenatural. Mais uma vez, a unidade tem o poder de liberar o sobrenatural. Então perceba, quando uma igreja, não importa o número dela, a quantidade de pessoas, mas quando, aonde ela está, quando ela se une para buscar o Senhor na leitura, no estudo, na meditação da palavra, que os membros daquela igreja assumem o compromisso de todos os dias estarem orando, e de toda semana estar jejuando, e eles perseveram nesse propósito, unidos nisso, sabe, amado, eu não tenho dúvida, nós vamos chegar num ponto que haverá um romper, haverá uma liberação do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Deus vai poder encher este lugar, esse prédio vai ficar pequeno, até esse terreno vai ficar pequeno. Mas eu entendo que isso não pode ser um esforço só meu como pastor. Lógico que eu tenho uma parte, eu tenho uma responsabilidade nisso, eu sou o pastor da igreja. Eu entendo que eu tenho uma responsabilidade, mas eu não posso estar sozinho nesse propósito. Eu não paguei esse terreno sozinho. Nós, com o poder e com a ajuda do Senhor, mas nós que fizemos isso. Então, o que Deus vai fazer, o que Deus quer fazer, Ele não vai fazer somente através de uma pessoa. Temos que nos unir dentro de um propósito. Pastor, que propósito? De ver Deus agindo sobrenaturalmente neste lugar, de ver a glória de Deus enchendo este lugar, de ver o poder de Deus sacudindo este lugar, e vidas e mais vidas chegando. Por quê? Porque querem esse poder, querem essa vida que flui deste lugar. Se alguém está crendo aqui, levante as suas mãos, glorifique ao Senhor. Agora em Atos capítulo 4, vamos lá, abra sua Bíblia lá, Atos capítulo 4, versículo 24. Então, a unidade libera o sobrenatural. Diga mais uma vez, a unidade libera o sobrenatural. Irmão, você imagina, 67 pessoas oraram e jejuaram essa semana por esses 2 cultos. Eu estou crendo, vai ser 2 cultos poderosos. Já começou agora pela manhã e vai se estender hoje à noite. Venha com expectativa. Atos capítulo 4, versículo 24 diz assim: ouvindo isto, as ameaças, ouvindo as forças contrárias, ouvindo a oposição, como é que eles reagiram? Unânimes, unidade. Quer ver o agir de Deus? Tem que ter unidade na igreja. A gente tem que se unir em torno de um propósito. Eu não posso ter um propósito, você ter outro ter outro propósito, e cada um tentando puxar o teu propósito. Não, meu irmão, o propósito é dado pelos céus, e a gente segue. Então aqui, ouvindo isto, unanimemente, unido, levantaram, veja, não foram só alguns, eram todos, levantaram a voz a Deus. Eu acredito que nós estamos nesse momento de levantar a nossa voz a Deus, em oração, em jejum, em busca.
Versículo 29 do capítulo 4. Diz assim: agora, Senhor, olha para as ameaças deles. Sabe, irmãos, eu tenho pegado esse texto, tenho orado esse versículo, e eu tenho dito: Senhor, olha para as ameaças das cadeiras vazias, olha para a ameaça de um terreno tão grande, e a gente ainda não tem uma igreja grande para esse terreno. Senhor, olha para as ameaças de pessoas que saíram, que se perderam no caminho. Senhor, olha para as ameaças e muda a história desta igreja. Essa tem que ser a nossa oração, tem que ser a nossa busca. Nós temos que reconhecer, irmãos, as ameaças que querem nos afrontar e pedir: Senhor, olha para as ameaças. Olha para as ameaças deles. Agora veja: e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Versículo 30, enquanto estende, eles oram pelo sobrenatural. Porque a obra de... Ainda que Deus possa, amados, ouça isso. Ainda que Deus possa trazer uma estratégia, ainda que Deus possa conduzir a liderança ao se utilizar de uma estratégia, mas entenda isso: você pode ter uma excelente estratégia, mas se você não tiver poder de Deus, se não tiver o fluir do Espírito Santo, se você não tiver a unção tangível operando, não tem estratégia que funciona. Mas com o poder de Deus, a estratégia voa, a estratégia avança, a estratégia decola. Então não adianta a gente sair buscando uma estratégia se o povo não está unido no propósito de buscar ao Senhor. Não adianta já: pastor, vamos fazer isso, pastor, vamos fazer aquilo, pastor, e se a gente fizer? Meu irmão, não é hora disso. A hora é da gente se unir num propósito de oração, de jejum, de buscar ao Senhor, de buscar o seu poder, de buscar uma unção tangível, a glória de Deus se manifestando neste lugar. Quem crê, diga amém para isso. E eles oram enquanto estende as tuas mãos para fazer curas, sinais, prodígios. Eles oram por isso: Senhor, nós precisamos de curas, sinais de prodígios. Nós precisamos do poder. Nós não podemos: nós somos uma igreja pentecostal que crê no batismo no Espírito Santo, no falar em outras línguas. Irmãos, entenda, isso não pode ser algo teórico em nosso meio. Isso tem que ser provado nos nossos cultos. Sobrenatural. Terça-feira eu falei sobre isso. Sobrenatural inclui milagres, as maravilhas, os sinais e as manifestações do Espírito Santo. Tem gente, há uma geração que ouve falar de avivamento, de milagres, mas nunca viu acontecer nos nossos dias. Então a impressão que se fica é que Deus era e não é mais. Mas nós precisamos buscar, nós precisamos nos unir nesse propósito. Senhor, revela o teu poder nesses dias. Senhor, faz os teus milagres nesses dias. Senhor, opera as tuas maravilhas nesses dias. E eles estão ali orando, e o versículo 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Imagina que poder, amado. Agora veja: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Esse tem que ser o resultado de quando a igreja se reúne num culto. O povo tem que ir embora cheio do Espírito Santo. Você não veio para assistir o culto, meu irmão. Você veio aqui para ser cheio do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra. Então ouça isso: quando a igreja caminha, não é um evento. Não é um evento. Eu não estou aqui promovendo um evento que nós vamos ter daqui a alguns dias. Não é isso. Deus está trazendo um alinhamento para a igreja, para isso ser o estilo de vida da igreja. Quando a igreja caminha em unidade, orando,
jejuando, perseverando. Porque às vezes a gente começa a orar e jejuar e desanima, porque a gente já não vê os resultados de imediato. Mas nós demos domingo passado início a um movimento no reino espiritual, quando 67 pessoas vieram à frente dizendo que vão orar e jejuar. E esse movimento espiritual está tomando força. Vai pegar mais força ainda. Então tem que haver perseverança. Então quando a igreja caminha, é a gente caminhar ao ponto disso ser o estilo de vida da igreja. Da igreja ter como das suas características fortes. Rapaz, aquela igreja é uma igreja de oração e jejum. Aquele povo eu nunca vi igual. Aquele povo ora e jejua como poucos. É um estilo de vida, não é um evento, uma programação especial. Então, quando a igreja caminha em unidade, orando, jejuando, acredite nisso, o sobrenatural se manifesta. Porque é tão pouco sobrenatural em nosso meio. Eu não estou falando das outras igrejas não, que eu não sou pastor das outras, sou pastor dessa aqui. Estou falando dessa igreja. Por que tão pouco sobrenatural? Cadê aquelas curas que a gente lê na Bíblia? Cadê o poder de Deus se manifestando, resolvendo problemas insolúveis? Cadê? Aquilo que a Bíblia fala lá em Atos capítulo 19, que Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Cadê? Cadê os milagres extraordinários acontecendo pela minha e pelas suas mãos? Por que hoje nossa sombra não está curando como foi com Pedro? Meu irmão, a resposta é só uma, não tem outra. A resposta é que nós não estamos buscando estas coisas no jejum e na oração. Estamos orando pouco. Estamos jejuando pouco. Então o sobrenatural não acontece. Então nós demos partida nesse movimento. Demos partida. Então agora nós estamos no processo de pegar a velocidade do Espírito. Nós estamos num processo de semeadura. Mas se a gente não parar, meu irmão, nós vamos ter a nossa colheita sobrenatural. Então, a unidade, a gente se unir num propósito, é algo poderoso, porque sempre, entenda isso, a igreja que se une no propósito de orar, jejuar, ler a Bíblia, buscar as coisas espirituais, o que acontece? Ela gera um ambiente de vitória. O ambiente muda, meu irmão, milagre acontece, sobrenatural de Deus acontece, dom do Espírito Santo se manifesta, obra de engano não entra na igreja. O jugo é despedaçado, enfermidade é curada, pessoas elas se convertem aos montes, os desviados voltam para Jesus. Olha só o que diz Salmo 133, falando sobre o poder da unidade. Deixa eu te mostrar isso. Salmo 133, ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É bom e agradável. Agora, olha só as coisas que acontecem nessa atmosfera de união, de unidade. É como óleo precioso. Meu irmão, você já sabe disso. Óleo na Bíblia é símbolo de quem? Forte. O óleo na Bíblia é símbolo de quem? Do Espírito Santo. Então, quando a igreja se une num propósito, o que acontece? O Espírito Santo, ele começa a se derramar naquele lugar, com poder, com manifestações, revelando a glória de Deus,
respondendo orações, resolvendo situações impossíveis no meio do povo, curando enfermidades, libertando das influências malignas de Satanás. Então ele diz assim: é como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, desce para a gola de sua... Veja que algo desce dos céus na unidade. Então, se não há unidade, os céus ficam retidos. Versículo 3, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Agora, olha o poder da unidade. No versículo 3, uma parte final, ele fala da unidade. Ele está falando da unidade. Ele diz assim: ali, naquele ambiente de unidade, ali aonde tem pessoas unidas no mesmo propósito, ali, o Senhor ordena a sua e a sua para. Então veja, algo é liberado dos céus, há um ambiente de vitória, há um ambiente de poder, há um ambiente de sobrenatural. Meu irmão, nós precisamos construir esse ambiente neste lugar, nós precisamos gerar esse ambiente em oração e jejum. A gente não pode parar mais. O segundo tópico, qual é o nosso propósito? Eu falei sobre o poder da unidade, mas deixa eu deixar forte, deixa eu deixar bem claro. Acredito que já esteja, mas eu vou, como diz, né? Vou desenhar. Qual é o nosso propósito? Como igreja, o que Deus tem colocado no meu coração? Despertamento espiritual, avivamento espiritual. Irmão, deixa eu dizer para vocês, eu, nem ninguém, posso produzir avivamento. Avivamento é uma obra do Espírito Santo. Mas eu posso preparar o ambiente para o avivamento acontecer. Existe um ambiente certo para um avivamento. E o ambiente certo para um avivamento acontecer é um ambiente que está sendo encharcado de oração e jejum. Que o povo está ali buscando. A gente não vai forçar a barra. Eu não posso obrigar o Espírito Santo a fazer. Ele é o Espírito Santo. Ele faz como ele quer. Agora, eu posso sim preparar o ambiente. Eu posso preparar a atmosfera. Eu posso preparar eu posso me preparar. Então, o nosso propósito, como igreja, é o despertamento espiritual. Meu irmão, deixa eu dizer para você, essa igreja precisa de um avivamento. Parar com esse negócio. Sabe, às vezes assim, uma falta de compromisso, uma falta de dedicação. Toda hora é um problema que pipoca aqui, pipoca ali. Teve um dia, amados, que eu fui orar, eu falei: Senhor, tem tanta coisa acontecendo, tanto problema pipocando na igreja. Senhor, eu não sei nem por onde eu começo a orar. Qual dos problemas? Todos esses problemas são sérios, todos eles precisam de solução. E Deus falou: comece a orar e jejuar, comece a chamar o povo para orar e jejuar. Sabe, pessoas sempre desanimadas, pessoas inconstantes. Nós temos membros que são tão inconstantes, que não conseguem se manter constante nos cultos, não se conseguem manter constante na vida espiritual. E a gente ensina, e parece que a palavra não entra. E qual é a resposta para isso, meu irmão? A igreja precisa de um avivamento espiritual. E sabe, amados, essa busca não pode ser só uma busca minha. Eu devo procurar um avivamento pessoal. Ninguém tem como buscar um avivamento para mim. Eu tenho que buscar um avivamento para mim. Você tem que buscar um avivamento para você. Nós temos que buscar um avivamento para a igreja.
Olha só o que diz. Meu Deus do céu, que tremendo isso aqui. Abacuque capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Abacuque capítulo 3, versículo 1 começa dizendo assim: a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Então muitas canções que nós cantamos pode ser uma oração. Versículo 2, ele diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama. Você já ouviu a fama de Deus? Você já ouviu a fama do que Deus fez em momentos passados da história? Como Deus usou Smith Wigglesworth, John D. Lake. Como Deus usou William Branham. Como Deus usou John Alexander Dowen. E a gente ouve essas histórias, e essas histórias carregam a fama de Deus. E aí ele fala: Senhor, eu tenho ouvido a tua fama, eu ouvi o que o Senhor faz, e me sinto alarmado. E ele diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso do ano faz a conhecida. Meu irmão, essa tem que ser a nossa oração. Senhor, aviva a tua obra. Nós temos que buscar isso. Nós temos que pedir que Deus faça as suas obras conhecidas em nosso meio. Não só de um livro que você compra, de um vídeo que você assiste no YouTube. Não, meu irmão, é algo que você vem para a igreja, que você vem para o culto, você prova aqui neste lugar. É o que você prova na sua vida. Tem alguém aqui crendo aqui em nome de Jesus? E não é um evento de eu trazer um pregador, de eu trazer uma banda, eu fazer alguma coisa. Não, meu irmão, é simplesmente a glória de Deus em ação na vida da igreja. Então, esse propósito de avivamento. Irmão, deixa eu dizer para você, você precisa de um avivamento. Você que está me ouvindo e achando que você não precisa, eu venho aqui em nome de Jesus dizer para você, você precisa. Olha aí para quem está do lado e fala: você precisa de um avivamento. Você precisa de um despertamento. Começa com uma busca individual, mas é também uma busca coletiva da igreja. Não é um grupo, um aqui, outro acolá. Não, é a unidade, é a totalidade se unindo para esse propósito. Nós temos que pedir que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. A intercessão, a oração, ela é importante por causa disso. A gente tem a revelação, Deus quer trazer, Deus quer se mover. Nós conhecemos a vontade de Deus, então nós começamos a orar, para ligar aqui na terra a vontade de Deus. Isso é intercessão. Em Ezequiel, projeta para mim aí, Almir. Ezequiel capítulo 22, o versículo 30. Ezequiel capítulo 22. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha. Deus está procurando intercessores. Deus está procurando pessoas que orem, pedindo a Ele: Senhor, faz a tua obra, realiza a tua obra, manifesta o teu poder. Eu acho que vocês não estão crendo em nada aqui hoje. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha, se colocasse na brecha diante de mim a favor dessa terra. Deus não vai fazer se a gente não pedir para Ele fazer. Então aí entra as 3 práticas espirituais que a gente tem falado com vocês. Coloca de novo aí para mim as 3 práticas, Almir. A palavra, a oração e o jejum. Ler a Bíblia diariamente, orar diariamente, pelo menos 20 minutos, e jejuar uma refeição por semana, para esse propósito. Deixa eu dizer algo para você, o verdadeiro avivamento começa com a leitura e obediência da palavra. Anote isso, quem está anotando, anote isso. O verdadeiro avivamento começa com a leitura e com a obediência à palavra. Repita comigo, o verdadeiro avivamento. Não, forte, o avivamento começa com a leitura e a obediência à palavra de Deus.
Então, meu irmão, como é que você vai ter um verdadeiro avivamento se você não lê a Bíblia todos os dias? Como é que você vai viver o sobrenatural, o avivamento, o que Deus tem para fazer, se você não ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, todos os dias? Se você não medita, se você não estuda, se você está sempre cansado para ler a Bíblia, está sempre sem tempo para orar. Então começa com a leitura. Olha só, projeta para mim, Almir, Neemias, capítulo 8, versículo 2 e 3. O avivamento de Neemias começa com a leitura da Bíblia, a Bíblia sendo lida, a Bíblia sendo estudada. Então olha só, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens e mulheres, todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, versículo 3. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas. Agora pega isso, desde o amanhecer até o meio-dia. Amanhecer até o meio-dia, a Bíblia sendo lida, a Bíblia sendo estudada, a Bíblia sendo revelada. Porque avivamento começa, meu irmão, com a palavra. Não existe um verdadeiro avivamento se a palavra não está sendo lida, se a palavra não está sendo estudada, se a palavra não está sendo ensinada, se a palavra não está sendo pregada. Então ele faz isso do amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres, dos que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos, atento. Meu irmão, só o mover de Deus para segurar o povo das 6 da manhã até meio-dia. Tem que estar com muita sede, muita fome. Então o verdadeiro avivamento começa com a leitura e obediência. Não existe avivamento, ouça isso também, não existe avivamento sem busca em oração e jejum. Diga comigo isso, não existe avivamento sem busca em oração e jejum. Olha aí para umas 4 pessoas e fala: meu irmão, não existe avivamento sem busca, sem oração e sem jejum, não. Vamos lá, diz aí. Não. Mateus 7, projeta. Mateus 7, versículos 7 e 8. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Peçam, lhe será dado. Nós temos que pedir: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a minha vida. Me aviva. Eu quero ser avivado. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja. Peço, lhe será o quê? Dado. Busque, tem que ter busca. Busca em oração, busca em jejum. Busca pela palavra, busquem acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Versículo 8. Pois todo o que pede recebe. Meu Deus do céu, meu Pai. A gente já tem, meu irmão, é uma busca que você já sabe que você vai ter. Pois todo que pede recebe. O que busca, encontra. Então se a gente buscar avivamento, a gente vai encontrar avivamento. Nós vamos encontrar isso. E a quem bate, a porta será aberta. Então se a gente unir essas 3 coisas, palavra, oração e jejum, com certeza, Deus vai nos ouvir, Deus vai responder, e nós vamos ver um avivamento poderoso na nossa igreja. Agora, para finalizar, nós precisamos entender a importância e o poder de clamar ao Senhor. Eu gosto do texto de Jeremias 33, 3, coloca aí para a gente. Jeremias 33, 3. Projeta aí. Essa versão, ela fala: chame por mim. Mas a versão mais conhecida desse texto diz assim: clame a mim. Clamar. Clamar, irmãos. Logicamente que para clamar você tem que estar orando.
Mas nem toda oração é um clamor, mas todo clamor é uma oração. O clamor é algo que é mais intenso. O clamor é algo que vem, entenda isso, o clamor é algo que vem de um desejo muito profundo, muito forte de você ver Deus agindo. Clamar é manifestar a necessidade de algo. Você tem tanta fome, tanta sede de Deus, que esta oração sai de dentro de você como um clamor ao Senhor. Não é algo que pode ser contido, não é algo muito bonitinho, educadinho, é algo que é uma oração que você brada, que você grita. É algo muito fervoroso, muito intenso. Sabe? Clamar é bradar, gritar, falar em voz alta. Nós perdemos isso com o passar do tempo, porque o mundo começou a dizer para nós: por que vocês gritam tanto? Deus não é surdo. E isso foi entrando dentro de nós. E a gente, meu irmão, nós temos que resgatar o que os antigos faziam que dava certo. Eles sabiam clamar. Era aquela oração pentecostal, sabe? Sabe, oração pentecostal, alta. Aquele negócio assim que parecia, a Bíblia fala, a voz de muitas águas. A gente chama o povo para orar aqui num culto. Você não está clamando. Você não está clamando. Isso é religiosidade. Sabe, as pessoas não vêm para o culto com fome. O início do culto é tentando levar você num lugar de resposta. Vamos, irmão, levanta a mão. Erga a sua voz. Levanta a sua mão. Erga a sua. Você vem fazer o que aqui? Que não pode levantar a mão e erguer a voz. Então, há uma necessidade para esse avivamento de um clamor. Agora entenda, é mais do que orar. É isso se transformar um desejo tão grande dentro de você, que vai levar você a bradar, que vai levar você a falar em voz alta, você vai se erguer: Senhor, aviva a tua obra. Não vai ter como, vai ser igual o cego Bartimeu, que gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de... Tentaram calar aquele homem, mas não conseguiram calar o clamor dele. E sabe o que chamou a atenção de Jesus para ele? Aquele grito. Existe um grito que é o grito da fé. Existe um grito de desespero, de incredulidade, mas existe um grito de fé. O clamor acontece diante desse desejo intenso. Uma fome de ver Deus agir em nosso favor. Irmãos, eu não sei vocês, eu estou faminto de ver Deus fazer algo nesta igreja. Eu não sei vocês. Eu não estou pronto para desistir. Tem muitos problemas, tem muitas situações que homem não pode resolver. O que eu recebi num seminário não vai resolver. Meu irmão, só o poder de Deus, só o poder de Deus, só o poder de Deus, só o sobrenatural de Deus. Agora isso tem que ser buscado. E não pode ser buscado só por mim, ou só por um grupo pequeno de irmãos. Não, isso tem que contagiar a nossa igreja. Fique em pé em nome de Jesus.